Nicholas Winton, o homem que salvou 669 crianças dos horrores do Holocausto. Podemos perder a crença na bondade das pessoas mediante relatos desumanos que vemos e ouvimos todos os dias, mas a história que contarei hoje com certeza irá te emocionar por um homem ter salvado a vida de muitos que poderiam ter morrido pela ganância de outros. Um verdadeiro herói que jamais quis ser visto como tal. Assim preferiu guardar em segredo o bem que fez ao próximo, ou melhor, a 669 deles. Pouco antes da Segunda Guerra, o britânico Nicholas Winton ajudou a resgatar crianças judias da morte certa nos campos de concentração nazistas. A operação ficou conhecida como Kindertransport. No entanto, por pouco a história de Winton não caiu no esquecimento. Trabalhando como corretor aos 29 anos, o britânico pensava em passar suas férias, em 1938, descansando na Suíça. Porém, por obra do destino, acabou mudando seu percurso e viajou até Praga, na atual República Tcheca, ocupada pela Alemanha nazista. Lá, se encontrou com um amigo que estava envolvido em um esquema para resgatar judeus do Holocausto. Durante os meses que se seguiram, o britânico de origem judia, que teve seu batismo em igreja católica e o seu sobrenome original alterado, desenvolveu um sistema para libertar crianças judias, que foram separadas de seus familiares pelos nazistas. Durante o processo, ajudou a resgatar 669 crianças que viviam no país. Todas elas fugiram de trem para a Inglaterra. Apesar do alívio da fuga, elas mal sabiam, mas jamais voltariam a encontrar os seus pais novamente. Já em seu país natal, Nicholas esperava as crianças e contava com a ajuda de sua mãe, Bárbara, que recebia os refugiados e encontrava novos lares para essas crianças. O número poderia ser maior, no entanto, quando os nazistas invadiram a Polônia em 1º de setembro de 1939, onde começou a Segunda Guerra Mundial, o translado se tornou impossível. Com isso, um trem que ajudaria mais de 250 crianças jamais chegou em solo britânico. Nenhuma delas sobreviveu. Apesar do fim do seu esquema que salvava crianças, a trajetória de Winton na Segunda Guerra não acabou. Ele se ajuntou à Força Aérea Real, servindo como piloto pelos próximos anos. Ao final do conflito, se casou, teve filhos e continuou vivendo normalmente. Foi nessa fase que começou a trabalhar com causas relacionadas aos direitos humanos. O ato heróico de Nicholas Winton ficaria adormecido na história se não fosse por sua mulher. Em uma visita ao sótão de sua casa em 1988, Greta encontrou alguns arquivos, como um álbum com fotos de crianças, telegramas, cartas e uma lista com nomes e datas. Quando procurou saber do que se tratava tudo aquilo, descobriu que aqueles eram os registros de todas as crianças que ele ajudou a resgatar. Desde quando sua história se tornou pública, Winton passou a receber diversas condecorações e homenagens. Uma delas, inclusive, foi feita e entregue pela própria Elizabeth, rainha da Inglaterra, em uma cerimônia em seu palácio. Nicholas Winton foi saudado como um herói em todo o mundo, com o então premier britânico Tony Blair descrevendo-o como Schindler do Reino Unido, em alusão ao renomeado dono da fábrica Oskar Schindler, que salvou centenas de vidas durante a Segunda Guerra. Em 2003, Winton foi condecorado com um título nobiliárquico britânico de cavaleiro e desde então carregou o Sir no nome. Ele também foi homenageado com uma estátua na estação central de trem de Praga, na República Tcheca. O Rotary Club, o qual Nicholas foi presidente, homenageou-o com trechos de uma carta escrita pelo próprio britânico em 1939, o qual dizia: há uma diferença entre a bondade passiva e a bondade ativa, que é, em minha opinião, a adoção de seu tempo e energia ao alívio de dor e sofrimento. Ela, a bondade ativa, implica sair, encontrar e ajudar aqueles em sofrimento e perigo, e não apenas em conduzir uma vida exemplar de uma forma puramente passiva de fazer nada de errado. Naquele ano, Winton foi convidado para participar do programa That's Life, da BBC. Ele não sabia, mas a atração, naquele dia, contaria sua história de vida.
Em um primeiro momento, a apresentadora avisou que a mulher sentada ao seu lado era, na verdade, uma das crianças que ele havia resgatado. Nesse instante, a emoção tomou conta de todos. Ainda atônito com o reencontro, Nicholas escutou a apresentadora dizer: "Se alguém na plateia teve a vida salva por Nicholas Winton, fique de pé, por favor." Instantaneamente, as pessoas ao seu redor se levantaram. Essas pessoas estavam diante do homem que fez o impossível durante a Segunda Guerra Mundial para salvá-las. Depois de todo esse tempo, só havia uma palavra a ser dita para Winton: muito obrigado. Não tem como não se emocionar, não é mesmo? Sir Nicholas Winton faleceu em 1º de julho de 2015 aos 106 anos de idade, enquanto descansava tranquilamente em sua cama, deixando uma legião de admiradores que serão a ele eternamente gratos e jamais irão esquecê-lo. No dia do seu falecimento, o primeiro-ministro britânico David Cameron, em seu Twitter, escreveu: "O mundo perdeu um grande homem. Não podemos esquecer jamais a humanidade demonstrada por Sir Nicholas Winton ao salvar tantas crianças do Holocausto. Ele sempre será um símbolo da coragem, de profunda humanidade e incrível humildade", declarou por sua vez o primeiro-ministro tcheco Bohuslav Sobotka. Histórias emocionantes como essa você encontra aqui, no canal Planeta Diverso. É isso, pessoal. Agradeço a presença de todos. Deixem nos comentários os próximos vídeos que desejam ver no canal. Se inscrevam e ativem todas as notificações, porque estamos criando conteúdos exclusivos para vocês. Sejam bem-vindos ao Planeta Diverso.